Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias do RV GCR. Eu e meu peixano, o senhor Boris Gato, venho aqui prestigiar a cada um dos meus amigos inscritos no meu canal desde o início. Muito obrigado. Todos os novos inscritos que me conhecem através das recomendações da plataforma e do algoritmo do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês infinitamente por apoiarem esse trabalho do irmão Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no clima de união, no clima humanitário e no clima de alegria e otimismo de um mundo melhor, é que eu continuo pedindo aos meus irmãos que apoiem a nossa Fundação Coopera Frater, a fundação que tem os projetos ecológicos, humanitários e tem o cunho também de fornecer vida melhor a todas as pessoas, inclusive a nossa natureza, em âmbito internacional, não somente nacional. Peço que vocês conheçam os projetos Ecolux Pax, dessa enorme fundação que nasceu de um sonho e até hoje sonha em poder fazer cada vez mais por todas essas pessoas. E o irmão que bateu no coração também colabore para toda essa fundação. Eu deixo os links na descrição para que vocês possam conhecer este nosso excelente e belo trabalho com o mundo. E meus amigos, também indo ao encontro das notícias, eu estou aqui nessa manhã, o Boris já ficou de costa aqui, vira pra cá, vira pra cá. O senhor Boris ali já se ajeitou, né? Mas, enfim, seguindo as notícias, eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né? Já pela manhã e vamos lá. Todo dia é um bom dia. Seria melhor se tivéssemos nossa troca pelo GCR. Estou ansioso para sentar à mesa e podermos observar. Hoje gostaríamos de ter aquele ovo de ouro. Vamos ver o que este dia traz. Pelo que ouço, ainda estamos em um padrão de espera, esperando a mudança de taxa fora do Iraque, e ontem à noite nós compartilhamos um artigo iraquiano onde o parlamento disse ao ministro das Finanças para ter uma nova taxa dentro de uma semana. Outro artigo de hoje é que o Fundo Monetário Internacional está dizendo ao Iraque para fazer algo com a sua taxa, algo realista que não cause inquietação nos mercados. Em outras palavras, autossuficiente para fazer a diferença, mas não autossuficiente para mexer com os mercados. Então parece que o Iraque está empurrando para uma nova taxa dentro de uma semana, já a partir de hoje. Nenhuma notícia no lado da CMKX ou PPS, falando com todos os envolvidos. Estamos esperando por essa notícia, reiniciar as notícias. Os banqueiros continuam em alerta máximo. O pessoal dos bônus ainda estão esperando por alguém para conseguir dinheiro. Tenho pessoas com hora marcada hoje para compromissos. Todos os demais foram informados de que serão chamados quando houver uma data e hora concreta a partir de agora. Esses pobres detentores de títulos estão cansados dos bancos começarem a gritar semana após semana. Eu estou surpreso que eles ainda estejam esperando. Os comentários do Parlamento do Iraque, das Finanças e do FMI foram as melhores notícias. Vá para o Iraque, eles são o eixo central de tudo isso. Eles são a maior engrenagem da máquina. Vamos colocar dessa forma. Talvez as coisas estejam acontecendo nos bastidores e tudo acontecerá de uma vez. Talvez a taxa do Iraque saia quando o petróleo atingir $120 por barril. Algum paymaster disse algo sobre isso antes? Certamente pode afetar o valor do dinar. Isso é uma coisa que seu parlamento sugeriu em um artigo na semana passada. O parlamento no Iraque tem o poder de solicitar a reintegração do dinar? A maneira como eles separam o parlamento do CBI, o parlamento pode pressionar
e pressionar por um RV ou reintegração. Mas da maneira que eu entendo que pode fazer isso é exclusivamente com o Banco Central do Iraque. Então cabe ao CBI, mas eles estão sendo apoiados agora. Se o Iraque reavaliar sem o GCR, há uma chance de não podermos ter compromissos de resgate? Não. Se eles reavaliarem, ainda estamos 100% no jogo. Quantas pessoas nos Estados Unidos somente têm moeda para trocar? Li que cerca de 1,5 milhão de pessoas só nos Estados Unidos. Por que devemos levar os recibos para os compromissos bancários? Originalmente, para provar que você é legítimo. Faz muito tempo, uma quantidade esmagadora de pessoas envolvidas nos resgates me dizem que os recibos não serão necessários a menos que você tenha centenas de milhões para trocar. O QFS não mudará as coisas na Rússia. Como ouvimos, eles estão mudando o valor de moeda em breve. A Rússia está prestes a lançar o rublo lastreado em ouro. Segundo a Bloomberg, empurrar o SWIFT contra a Rússia é um grande risco. Está dizendo que o SWIFT é um sistema desatualizado. Existem soluções alternativas. Muitas maneiras de contornar isso e tudo o que estamos fazendo é incentivar a todos a encontrar essas alternativas. As reservas de ouro de moeda estrangeira da Rússia atingem o máximo de todos os tempos. A Rússia está totalmente preparada e todas as sanções do mundo não farão diferença. À medida que as sanções atingem, os grupos de transporte russo dizem que os clientes podem pagar em yuan, e é disso que eu estou falando, trabalhando em torno do sistema rápido. Falaremos sobre SWIFT e dólar fiat. Vamos começar o show do RV. Estamos prontos para receber todas essas bênçãos e abençoar a todos ao nosso redor com todos os projetos. Obrigado a todos por compartilhar todas essas notícias e atualizações de RV à medida que nós aproximamos cada vez mais dessas notificações. Obrigado. Bom, certamente nós agradecemos, a todas essas pessoas que nos inclinam a essas informações e estão sempre ligadas a essas notícias para nos informar. Eu acredito que as coisas estejam tomando esse caminho e são essas notícias que eu pretendo trazer aos meus amigos, pois todos já conhecem praticamente as minhas fontes e estarmos unidos nesse propósito é estarmos juntos diante de um propósito cada vez maior. Porque tudo isso, eu acredito que em breve tomará um fim e estamos assistindo a esse show mundial, essa virada quântica na história, e pouco noticiado, infelizmente. Isso deveria ser mais bonito para toda a humanidade, já deveria ter começado há alguns anos atrás, mas eu acredito que tudo vem acontecendo por um grande intermédio e grandes intervenções, acredito que estão por vir, e estarei noticiando tudo isso, se chegar ao meu alcance também, todas essas notícias. E seguindo aqui a formalização de opinião de alguns pensadores, meus amigos. O que está acontecendo? Vamos para o Iraque. Desde segunda-feira, o Iraque deveria fazer sua coisa com a nova taxa e assentar o governo e tirar o Iraque do caminho para que tudo pudesse ir. Mas ontem estivemos em um blackout entre todos para o Iraque e também outros países, e eles não queriam que a taxa fosse divulgada, porque não queriam que as pessoas comprassem mais dinar e nos únicos sites que ainda estão disponíveis. Eu acredito que eles serão fechados e então descobriremos o que está mudando sobre esse apagão, e acho que eles fizeram o que deveriam fazer, mas temos ainda até esse fim de semana para descobrir. Muito bem, o Iraque está pronto há muito tempo
para que as coisas tenham sido feitas e concluídas. Outra informação que chega é sobre os detentores de títulos, que serão notificados hoje. E também, hoje, eles devem ter um pagamento completo e acesso total a esses fundos, digamos, após os primeiros e-mails recebidos. Então, as coisas estão se encaixando. E a partir de ontem, ouvimos que alguns estatutos seriam lançados, e essa semana é um grande componente disso. Os novos United States Treasury Notes, ouvimos que ambos serão lançados também essa semana, e será uma nova moeda que deve ser anunciada, mas pode ou não simplesmente ir ao banco e ser distribuída. Serão lançados em breve e vamos manter isso em segundo plano. O que mais? Ouvimos de boas fontes que seríamos notificados ontem, e não aconteceu. Hoje é um dia que aguardamos que isso se torne real, para sermos notificados a partir dessa manhã, com compromissos a partir de sexta-feira, e as equipes dos Redemption Centers estarão de plantão todo este fim de semana, o que torna um grande indicativo para uma hora de antecedência. E estando nessas mesas, prontos para marcar nossos compromissos, bem, vamos ver. Se formos notificados, teremos esses e-mails com as notificações oficiais para marcar esses compromissos de resgate e troca, especialmente também dos títulos do Zimbábue, nos Redemption Centers perto de vocês. Onde qualquer que seja o CEP, será conectado diretamente a um centro de redenção. Estou falando do detentor de título. Também terá uma forma direta para marcar seu horário e poderá estar conversando com algum gestor de patrimônio que estará trabalhando com você especificamente na sua troca. Agora me disseram também para não trazer as taxas ao vivo. Então, onde estamos com isso? Algumas pessoas estão dizendo que o ZIN será isso ou aquilo. Isso não é verdade. Há uma taxa. Se tem projetos, será uma taxa excelente. Esqueçam milhões. Podem ser muito mais, confiem em mim. Eu acho que essa será realmente uma sexta-feira interessante a partir de hoje. Interessante se conseguirmos as notificações hoje, quinta-feira, porque eles estão dizendo que amanhã será uma grande chamada e nós levaremos isso até o limite, que é a troca. Então, este mês, alguns estão convencidos de que por 18 anos terão o seu momento de glória e estão falando sobre seus contatos. Achamos que essas notificações chegarão hoje com base nas informações que temos. Para alguns detentores de títulos que esperam receber esses e-mails durante essa quinta-feira, eles já estão acordados desde as 6 da manhã. E isso pode acontecer conosco. Eu ouvi que tudo pode começar a acontecer a partir de hoje e talvez um pouco mais tarde. Então estamos nos últimos momentos disso. Tanto quanto podemos dizer, sabemos que o Iraque acabou e achou que estamos a horas disso, nesta quinta ou sexta-feira. O grande público, atrelado ao Tier 5, deve começar logo após o T4B, com o T4A na mesma semana, dizendo que são a diferença, especialmente com os contratos dos títulos do Zimbábue que irão para os Redemption Center. Mas, se você for outro detentor de moeda, será encaminhado para um banco Tier 1 ou 2, e se você tiver Dinar ou Dong e simplesmente for a um banco, obterá as mesmas taxas e a mesma taxa de tela. Então, se você mantiver ZIN e outras moedas, sairá-se melhor nos Redemption Centers
e terá que assinar um NDA de até 6 meses a 1 ano e terá que ficar de boca fechada. E você vai precisar das equipes de segurança e advogados para protegê-lo daqui para frente. Mesmo sendo humanitário, como faço isso com responsabilidade, não devemos vir de você por meio de um trust ou fundações, e eles ajudarão a você a configurá-lo. O Wells Fargo é um banco líder nos Estados Unidos. Nos 48 mais baixos, como chame o caso de cada Redemption Center, mesmo que um banco de perseguição. Você pode mover fundos, mas sua carga está configurada com a Wells Fargo e se você quiser movê-la sim, você pode, mas deve tornar sua própria decisão sobre isso. Conversamos sobre o pagamento estruturado que acredito que dará alguns anos de folga a todos os detentores. Veja o que eles podem fazer. Eles pagarão juros trimestralmente e se você perguntar o que quer dizer, estão realmente chegando ao limite e isso vai ser divertido. Fique longe das notícias mesmo com o sobre sistema SWIFT. E agora está sendo falado para usar para punir a Rússia, que não é verdade. Só foi usado por um tempo para pegar os bandidos. Vamos orar ao Senhor Deus. Muito obrigado por divulgar isso e como vai funcionar e nos ajuda a ser grandes administradores desses fundos. Bom, meus amigos, certamente uma grande posição se intitula nessas posições de guerra e nessas posições de transição financeira. Novamente, eu creio que esses pensadores que nos relatam essas notícias estão à frente de algo e principalmente de uma possível verdade. Por isso que eu trago essas notícias a toda essa imensidão dessas 9.000 e mais que 9.000 pessoas aí de meu canal. Eu tenho muito respeito e admiração por cada um dos irmãos que me dá essa incrível força, não só a mim, como a todos os projetos envolvidos, que eu coloco os links na descrição dos vídeos para que vocês conheçam, porque eu também acredito em toda a questão humanitária, meus amigos. Eu também acredito em toda a questão de reformulação, eu acredito numa possível humanidade estando mais próxima de sua espiritualidade para com Deus vivo e real dentro do coração de cada um de nós e externamente também, mas para podermos vê-lo eternamente, podermos reconhecer esse Deus, temos que vê-lo internamente. E dentro do meu coração bate também essa grande vontade de fazer dar certo todas essas questões, de fazer dar certo todos esses acontecimentos. Mas, meus irmãos, nossas humildes, é como se diz, né? Não somos poucos, né? Somos poucos sozinhos, mas cada vez mais nos unindo, tomamos voz, e tudo isso é visto também dentro do Brasil, fora do Brasil, todos os canais. Eu acredito que todos os humanitários e todos esses fundos, eles estejam sobre uma grande supervisão nesse momento de pessoas e de entidades que sabem o que o mundo está passando e que já deram um basta em todas essas situações e isso precisa acontecer. E acredito que 2022 é o ano da vitória. Eu não estou ligado a nenhum sistema com outras pessoas aqui do Brasil. Eu, independentemente, colho os pensadores que eu acho corretos traduzir essas notícias, e é por isso que às vezes as minhas notícias não são tão otimistas quanto as notícias de outros provedores e outros canais que os meus amigos e irmãos desse lado veem, mas eu peço a todos que façam também a sua própria diligência, pois o irmão Danilo Sérgio é totalmente a favor da concretização de todos esses pagamentos, de todos esses títulos e laços e vínculos históricos, de todas essas obrigações mundiais, de toda a reavaliação de moedas, de todo o Global Currency Reset que ainda, infelizmente, vem acontecendo sobre eventos atrás de eventos. Eu compreendo que alguns amigos
tenham me visto falar que tais situações aconteceram, que, por exemplo, o GCR aconteceu, e eu acredito que o GCR aconteceu, que o QFS esteja em implantação e já esteja fazendo parte já do sistema de pagamentos do Ocidente, né? E acredito mesmo que fará também parte daqui, né, do Ocidente, não, do Oriente, né, perdão, e fará parte do Ocidente também, deixando a rede SWIFT cada vez mais com né, em um beco sem saída, pois deixará de ser um sistema atualizado, né, a rede SWIFT, existe uma atualização disso, e a atualização disso se chama QFS, se chama CIPS, Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, desenvolvido através da inteligência chinesa, né, desenvolvido também através dos bancos de infraestrutura asiática, e que são a alternativa ao Banco Mundial, e todas essas situações estão se corrigindo, é por isso que há uma grande iminência de guerra, é porque tudo isso precisa estar em conformidade para que todas essas ações, obrigações possam acontecer, inclusive os pagamentos que se ligam a todas as situações globais. Eu acredito, meus irmãos. E pelo que eu leio, é isso, né? E embora alguns digam que não, este é o meu humilde pensamento. Eu também sou um humilde formador de opinião e eu creio que a grande opinião das pessoas talvez não seja, algumas pessoas acham que eu estou falando besteira, outros não, mas é com o meu conteúdo difundido através desses provedores que eu também tiro as notícias, né, que eu não faço essas notícias eu faço a diligência delas apenas e trago o que eu acho certo e o que eu acho coeso para o momento, e é dessa forma que cada dia eu venho disseminando através dos meus irmãos aí que estão desse lado com a inscrição também, disseminando essa voz para que as pessoas possam entender e compreender parte desses acontecimentos. Eu peço a todos que continuem me apoiando, humildemente peço o voto de cada um, a inscrição de cada um que está me vendo, o like no vídeo, comentário também é sempre muito bem-vindo. E, meus irmãos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial e ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR. Os irmãos que quiserem conceber as notícias e contemplar esses acontecimentos, eu faço um convite especial. Eu e meu Peixano Boris aqui, que está no Mocochila, fazemos um convite especial a todos os irmãos que quiserem voltar e observar as notícias. E de muita, muita alegria eu terei em tê-los de volta. Meus amigos, fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.